Feira de Ciências, orientado pelo professor Vitor e pelo professor Wagner. Bom, no meu trabalho eu falei sobre o Covid-19, mais conhecido como coronavírus, que é uma doença originada da China, com os principais sintomas tosse seca, cansaço, febre, vômitos, diarreia e etc. No meu trabalho eu também falei sobre o sequenciamento do genoma, e primeiro vamos falar sobre o genoma. O genoma de um ser humano tem média de 3 bilhões de nucleotídeos. E para determinar o sequenciamento de um genoma, é necessário você determinar cada uma delas em ordem e o momento que elas se encontram. Aí você consegue determinar o sequenciamento de um genoma. E a partir disso fazer uma vacina. A vacina é dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, ela é aplicada em uma porção pequena de animais para saber como ela se desenvolve no seu organismo e como ela altera isso. Na segunda fase, ela é testada em uma parcela pequena de humanos, para ver se tem efeitos colaterais e etc. Na terceira fase, ela é apresentada à Anvisa, e caso apresentar resultados positivos, ela já é distribuída à população e já comercializada em todas as farmácias. Obrigado, tamo junto. Olá, meu nome é Alice Vitória e eu estou no segundo ano do ensino médio do Colégio Alexandre. Hoje eu vou falar sobre a Covid-19, o coronavírus e o sequenciamento genético. Para começar, os coronavírus são uma família de vírus comuns em diferentes espécies de animais, como gatos, camelos, morcegos, entre outros. O coronavírus responsável pela Covid-19, que é a doença que está assolando o mundo inteiro, se chama SARS-CoV-2. O mesmo foi descoberto ano passado, em 2019, na cidade de Wuhan, na China. A teoria mais aceita sobre a descoberta, a origem desse coronavírus, é que o mesmo veio pronto de um morcego e o próprio vírus fez a transmissão de interespécie. A Covid-19 é considerada uma pandemia, que é a disseminação mundial de uma nova doença, e sua contaminação é feita de maneira alarmante. Segundo pesquisadores, a Covid-19 chegou aqui no Brasil através de pessoas vindas da Europa. Para sabermos se estamos com a Covid-19, é necessário que se faça o teste nos hospitais. Algumas pessoas podem ser assintomáticas, mas para as pessoas que não são assintomáticas, uns dos sintomas são febre, tosse, dor de cabeça, cansaço e, em casos mais graves, até mesmo a perda do olfato e do paladar. Maneiras para nos prevenirmos da doença é lavar as mãos constantemente com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel, utilizar máscara ao sair, evitar aglomerações, manter o distanciamento de pessoas que estão no grupo de risco, entre outras maneiras. Como uma forma de conter a proliferação da Covid-19, o governo decidiu fazer uma quarentena, em que as pessoas devem ficar em casa. No começo, todas as pessoas seguiam a quarentena rigorosamente, mas depois elas foram perdendo o medo da doença e começaram a sair de suas casas, enfim, não respeitar mais a quarentena. E para isso há uma explicação psicológica. Segundo os psicólogos, o nosso cérebro possui mecanismos que, diante de situações de perigo, entram em ação, mas depois de muito tempo, eles acabam entrando em falência. E é exatamente o que está acontecendo com as pessoas. No começo, todo mundo cumpria a quarentena rigorosamente, nossos mecanismos se adaptaram a essa situação ruim, mas depois de muito tempo em que a quarentena continuou sendo obrigatória e se tornou algo cansativo, esses mecanismos entraram em colapso e as pessoas começaram a sair de suas casas. A maneira mais eficaz de poder combater a Covid-19 é fazendo o sequenciamento genético. Pesquisadores aqui no Brasil, da Universidade de São Paulo, fizeram o sequenciamento genético do novo coronavírus em 48 horas. E segundo eles, o coronavírus SARS-CoV-2 é constituído de RNA simples, sendo sua sequência envolvida pelas fitas A, U, C e G. A importância desse sequenciamento feito é que fica mais fácil de descobrir as proteínas que esse coronavírus possui, descobrir a sua atuação e prever até mesmo se o coronavírus pode mudar. E o mais importante de tudo é que fica muito mais fácil de descobrir medicamentos para poder combater a doença e descobrir também a vacina, que é o que todos nós queremos. Obrigada. Fala professores, boa noite. Quem fala com vocês é o Bruno Barros do segundo ano B. E eu vim mostrar um pouco sobre o meu trabalho da Feira de Ciências. Eu peço desculpa antecipadamente se meu áudio não estiver bom. Eu tô até falando meio perto por causa da hora que eu tô gravando. Mas vamos lá, vamos focar no trabalho. O trabalho, né, com o tema do coronavírus, eu fiquei bem apreensivo no começo para saber como eu ia conseguir desenvolver o trabalho, né? Porque é um tema muito específico, então eu não sabia ao certo como eu ia guiar ele no trabalho sem ficar algo maçante e repetitivo. E eu espero que eu tenha conseguido. Então eu dividi ele em algumas partes. Eu vou mostrar para vocês
no sumário os temas que eu coloquei em cada um. Eu vou explicar, né, meio por cima para não dar muito spoiler do trabalho em si, mas é mais para vocês entenderem como eu fui guiando o trabalho. Bom, aqui a gente começa aqui a partir da origem do coronavírus. Na origem do coronavírus eu coloquei basicamente a origem desde o paciente zero, as suas principais causas, onde ele começou lá na China, alguns detalhes, como ele foi passando de alguns cidadãos aí da região, eu fui falando sobre isso. Depois, evolução do vírus, eu mostrei como ele evoluiu, mas não no sentido que ele se aprimorou biologicamente, mas como ele evoluiu em relação de crescimento, como ele se espalhou tão rápido esse vírus, porque ele foi de um lugar para o outro. Eu falei um pouco sobre isso um pouco não, falei bastante sobre isso. Aí, nesse tema pandemia, eu coloquei a partir do momento que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a partir do momento que eles declararam o coronavírus como pandêmico, né, estado pandêmico. Aí eu coloquei todos os detalhes, né, dos países sendo afetados, como os governos reagiam, como isso afetava na bolsa de valores, principalmente nos Estados Unidos, isso que o dólar aumentasse a queda da nossa bolsa, né, enfim. Eu fui citando, né, esses detalhes. 10 aqui a queda do Covid-19, esse aqui foi no período de agosto, mais ou menos. Na escala mundial houve uma queda, né, da taxa de infectados do Covid-19. Devido a essa queda, alguns países asiáticos europeus quiseram fazer a reabertura, né? China, Coreia, alguns países europeus como a França, a Alemanha, eles fizeram a reabertura mais cedo, né? Por causa dessa queda. Aí, na outra parte, a vacina. Nessa parte da vacina aqui, tem um link com essa parte da queda, né? Porque quando tem a queda, os cientistas conseguiram focar para tentar descobrir uma vacina na Universidade de Massachusetts, acho que assim se pronuncia. Eles têm um dos testes mais precisos, né? Então eles estão muito avançados para conseguir uma futura vacina, né, contra o Covid-19. E eu coloquei junto, e a nova onda do vírus. Como eu citei, quando teve a queda de Covid, os países asiáticos europeus eles quiseram fazer a reabertura, né? Mas muitos deles fizeram a reabertura muito depressa. Então fizeram que como uma nova onda de vírus surgisse, então causando uma nova quarentena. Então, no final das contas, não adiantou muito, né? Número 12 eu coloco os mitos por trás do vírus, né? Então, algumas coisas que a gente ouve aqui e dali na rede social, que a gente, será que é verdade isso? Eu coloquei umas que eu ouço muito, principalmente eu ouço muito, e eu vejo que muita gente acredita, né? Então eu desmistifiquei algumas coisas, que inclusive figuras públicas falam muito, mas eles não têm embasamento certo. E no 13º, como manter a sanidade na quarentena. Esse tema, ele é meio à parte, mas ele engloba o coronavírus também. Porque como manter a sanidade na quarentena? A quarentena foi causada pelo coronavírus, né? A gente sabe. Mas eu quis colocar como esse estado pandêmico ele influenciou para que houvesse um engajamento, um aumento de depressão na sociedade. Então eu fiz essa analogia com o coronavírus. Principalmente depois de perderem o emprego ou perderem parentes que faleceram pelo coronavírus. Então eu fiz essa balança entre os dois temas e eu acho que ficou um negócio bem legal, que é bem legal no sentido de informativo, né? Porque a gente está falando de depressão, pico de ansiedade, que aumentou muito, vocês vão ver no decorrer do trabalho que aumentou muito, né? Durante todo esse período. E eu acho que para não dar muito spoiler, mais do que eu já dei, acho que vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. E é isso. Boa noite. Oi, meu nome é Caio Guimarães, sou do Colégio Alexandra e hoje eu vou falar sobre o tema a pandemia do coronavírus ou Covid-19. Bom, ele pertence a uma família denominada Coronavidae e o coronavírus, chamado SARS-CoV-2, causa ao indivíduo quadros assintomáticos, ou seja, a pessoa ela contrai o vírus, porém ela não apresenta nenhum tipo de sintoma, ou quadro leve ou grave. Bom, no mundo inteiro houve dois tipos de coronavírus. O primeiro, do tipo MERS, aconteceu no ano de 2002, que levou 26 países, infectando milhares de pessoas, e
acredita-se que seu vetor teria sido o morcego. Bom, no ano de 2012, o coronavírus do tipo MERS, ele circulava principalmente ali no Oriente Médio. Bom, o seu tipo de transmissão. Eles podem ocorrer de 3 modos, preferencialmente, quando respiramos partículas ou originadas de tosses ou espirros das pessoas que estão infectadas. Elas podem também ocorrer de modo físico, com apertos de mãos, abraços, beijos e compartilhamento de objetos pessoais, como copos, bebidas, entre outros, certo? Bom, vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas, como eu disse, podem ser assintomáticos ou quadros leves e graves, levando a pessoa até mesmo a insuficiência respiratória. Bom, os sintomas mais comuns ali no começo são dores fortes, tosses, muita febre alta. E o grupo de risco que o Covid-19 mais afeta são as pessoas que detêm um sistema imunológico frágil. E podemos citar, são eles os idosos, portadores de doenças, os imunossuprimidos, pessoas que fizeram um transplante, gestantes e pacientes oncológicos. Bom, agora vamos falar sobre as prevenções que devemos tomar, essas medidas para não sermos infectados. Entre elas, podemos citar o distanciamento de pessoas que já tiveram o Covid-19 ou que já tiveram contato com pessoas que foram infectadas. O uso constante de álcool gel, lavar as mãos preferencialmente com água e sabão, ao suar ou espirrar, use preferencialmente lenços descartáveis para não contaminar as pessoas próximas. Bom, as mucosas devemos sempre evitar tocá-las, como bocas, olhos, narizes. E, bom, não compartilhe esses objetos pessoais, como disse, garrafas de água, bebidas, entre outros. Use preferencialmente máscaras que cubra toda a sua boca, sem nenhum tipo de espaço. Sendo assim, vamos falar agora sobre a vacina, certo? As vacinas ainda estão em níveis de teste. Elas podem ser por vírus inativo, subunidade proteica e baseadas em RNA. Atualmente, a vacina que está em holofote no Brasil, a Coronavac, que está junto ao Instituto Butantan e ao Centro de Pesquisa Chinês, vem testando potencialmente diversos candidatos à utilização do modo de vírus inativo, que consiste em deixá-lo inofensivo e, ao aplicá-lo ao corpo, o sistema imunológico criará uma defesa. Bom, espero que tenha gostado. Muito obrigado. Oi, eu sou a Carol, sou aluna do segundo ano B do Colégio Alexandra e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor o meu trabalho para a Feira de Ciências Online. O tema que eu escolhi foi como ocorreu a mutação do vírus e, como todos os vírus, o SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus que causa a Covid-19, ao longo da sua vida ele vai sofrendo mutações para poder se aplicar, para poder se reproduzir, enfim. Mas o que acontece é que durante essas mutações pode ocorrer um erro na cópia dos genes e isso pode provocar mudanças no vírus, né? Pode acontecer de depois da mutação o vírus se tornar mais forte ou mais fraco, ou também pode acontecer de ele sofrer mutações e não mudar em nada. E esse vírus, comparado com os outros, ele vem mudando bem devagar. O que eu não sei se é um sinal bom ou se é um sinal ruim, mas hoje especialistas, pesquisadores, eu pesquisei em vários sites, assisti vários vídeos. Hoje, segundo eles, não temos evidências o suficiente para dizer que desde o primeiro caso confirmado esse vírus mudou. E a primeira vez que descobriram esse vírus foi na China, em dezembro do ano passado. E aí, desde então, esse vírus vem
tomando a proporção que a gente conhece muito bem hoje. E eu acho que com esse tempo todo, né, que já vai fazer quase um ano, desde o primeiro caso confirmado, a produção das vacinas vem sendo afetadas. Por quê? Porque não adianta fazer uma vacina para um vírus que hoje está de um jeito e semana que vem, mês que vem, ele vai estar completamente diferente. Então, por isso que várias vacinas estão sendo testadas e muitas delas não são bem sucedidas. Eu acho que o sistema da vacina da Covid-19 vai ser bem parecido com a vacina da gripe, que a cada ano saem doses novas para poder ter um resultado eficiente, um resultado eficaz, né? Para poder tentar combater ou evitar, né? Prevenir que mais pessoas possam ser infectadas com isso. Nosso corpo também ele produz anticorpos e para tentar proteger o nosso corpo desse vírus, né? Algumas semanas atrás, saiu em jornais, em internet, em sites, em vários lugares, que um bebê nasceu na Espanha com anticorpos do coronavírus. Então, isso é um sinal bom de que o nosso corpo está reagindo bem a esse vírus e tentando fazer o máximo de coisas possíveis para que esse vírus não tenha tantos efeitos assim em nosso corpo, né? Mesmo sabendo que pessoas com problemas respiratórios são as que, né, sofrem mais com esse vírus. Mas é um sinal bom de que nosso corpo está fazendo de tudo possível para que esse vírus não tenha tanta força assim sobre nós. E com a vacina vai melhorar bastante coisa. E é isso, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido explicar um pouco melhor a minha pesquisa e feito com que vocês entendessem um pouquinho mais sobre isso, né? E vou fazer um resuminho aqui, concluindo que hoje ainda não temos evidências suficientes, segundo especialistas e pesquisadores, para dizer que o coronavírus mudou. E agora vamos só esperar o que vai acontecer. E tomara que logo logo tenha vacina e que tudo volte a ser como era antes, né? É isso e tchau! Primeiramente, uma boa noite ou bom dia, dependendo da hora que os senhores estão assistindo. Eu sou o aluno Guilherme Buzeri Gonçalves, do segundo ano B. É que eu vou apresentar o meu trabalho sobre o coronavírus. E vamos começar. Aqui eu vou começar tratando de assuntos mais gerais, que a maioria das pessoas sabe, mas muitas não sabem, mas que ajuda muito a conscientizar as pessoas, ok? Vamos começar falando sobre os sintomas do coronavírus. O coronavírus ele tem vários sintomas e depende de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode ter um sintoma, outra pessoa pode ter outra, então não é nada geral. Os principais sintomas são a febre e a tosse e dor de garganta. São até sintomas parecidos com a gripe, mas em geral, em casos mais avançados, temos diversos sintomas, como por exemplo a coriza. A coriza é uma inflamação que ocorre na membrana do nariz que filtra o ar do nosso nariz, para não entrar impurezas, etc. Temos também dor de garganta. Dor de garganta é como se fosse, ela é uma consequência da febre e da tosse, né? Dificuldade para respirar, perda do olfato, perda dos sentidos em geral, na verdade, né? Perda do olfato, alteração no paladar, ou seja, você come, você não sente gosto algum. Distúrbios gastrointestinais, que seria náuseas, vômitos, que seria até sintomas parecidos com virose. Temos também cansaço e fadiga, ou seja, para quem pratica exercícios, isso vai ser até mais comum de se perceber, porque a pessoa está correndo, ela vai ver que ela não aguenta tanto. Diminuição do apetite, dispneia e tosse, ok? Eu estou olhando para lá porque é ali que está o PC. Maneiras de contágio. O Covid ele tem um contágio muito fácil de você pegar, né? E é muito inevitável, porque a aglomeração em si é inevitável, porque precisamos sair para o mercado, precisamos trabalhar, precisamos
fazer diversas coisas, ok? Mas temos coisas que conseguimos evitar. Dentre elas, o catarro, contato com objetos contaminados, ou seja, ou você usa luva ou você toca, mas você já usa álcool, ok? Temos a tosse de outras pessoas na nossa cara, porque quando estamos com muita gente, é normal que outras pessoas tossem, espirrem. É normal também ter contato com essas gotículas, quando a pessoa espirra ou quando ela tosse, ela acaba cuspindo, né? E apertos de mão, né? Por isso que é sempre bom complementar com essa parte aqui, onde não tem um contato geral. Prevenções e hábitos contra a Covid. Em geral, o uso de máscaras. O uso de máscara ele vai evitar que você tenha o contato com a própria tosse e espirro de outras pessoas e vai te proteger o seu nariz e a sua boca, que é onde principalmente você tem a tendência de contrair, ok? E o uso de álcool também. Qualquer coisa que você toca, você cumprimenta alguém sem querer. Tem coisas que costumamos evitar. Manter também a imunidade alta é sempre bom, porque pessoas que têm imunidade mais baixa têm a tendência a contrair o vírus mais rápido, ok? Temos também, quando você chega em casa, você pelo menos tirar seu tênis, ou se você quer um cara mais cuidadoso, tirar sua roupa toda e espirrar um álcoolzinho, né? Porque o vírus ele não fica só na sua pele, ele pode ficar na sua roupa, ok? A importância de uma vida saudável nesse período. O que seria uma vida saudável? Uma vida saudável não seria tipo exatamente seguir uma dieta, seguir exercícios, mas não largar de vez. Seria muito bom você manter uma alimentação, se alimentar bem, você pelo menos pegar algum dia para fazer algum hobby, pode ser qualquer tipo de exercício mental, físico, tanto faz. Por quê? Porque você mantendo uma vida saudável, você mantém sua imunidade alta, você mantém a sua felicidade alta, principalmente. E falando da imunidade, mantendo sua imunidade alta, a chance de você pegar o vírus é muito mais baixa, além de fazer muito bom para você mesmo, ok? O impacto do Covid no psicológico das pessoas. Sabemos que o Covid, ele não só alterou a economia do país, como ele afeta o psicológico das pessoas. Pessoas que tendem a ficar trancadas em casa por muito tempo, tendem a começar a ficar de mau humor, ficarem ansiosas, ficarem depressivas, porque não tem contato com ninguém, só fica em casa o dia inteiro, né? Projetos que a pessoa não consegue fazer, tudo isso deixa o psicológico das pessoas abatidas, ok? Pessoas perdendo emprego também, porque sabemos que microempresas atualmente, como não tem uma renda de lucro, não tem como pagar o funcionário o suficiente. Então muitas pessoas estão sendo despedidas, isso gera crises em casa, mau humor entre a família e etc. O Brasil inteiro está lidando com isso. Logo, é sempre bom você não perder essa motivação e saber que tudo vai passar, ok? Como não desistir e se manter motivado? O que seria isso? É você não desistir. Teoricamente, nessa quarentena, a gente não consegue fazer nada, além de ficar em casa e ficar com medo de pegar. Principalmente quem vive com uma avózinha, com seu avô, com uma criança, tem aquele medo de pegar e também não sai de casa. Ou seja, é sempre bom você não desistir dos seus projetos. Mesmo que você teria um projeto e você não consegue dar continuação para ele no momento, não desista. Arrume um jeito de fazer. Porque isso é uma forma, além de ser um hobby para você, a vacina vai demorar para vir. E não é bom você largar de vez. É você manter uma rotina de estudos, você continuar fazendo exercícios, caso você fazia antes, continuar tendo interações com seus amigos. Não vai ter nada pessoalmente, mas em chamadas, etc. É sempre bom. Se der, pode sair de casa, mas não aglomere. Saia para uma praça, pegue um sol e etc. Entendeu? Essas coisas são muito importantes para você alinhar o seu corpo, o seu espírito e sua alma, né? E você não entrar em graves crises nessa quarentena. E é isso. O trabalho ele foi feito majoritariamente por mim mesmo, mas eu usei de base esses dois sites que estão mostrando na tela, ok? Tenha uma boa noite. Boa tarde, aqui quem está falando é o aluno Guilherme Ferreira do Goulart Silva, do Colégio Alexandra. Eu vou falar sobre os pontos mais importantes do meu trabalho, que foi orientado pelo professor Victor e professor Wagner. Aqui eu vou estar tirando a minha máscara. Para melhor compreensão do que eu disser,
mas todos aqui estão usando a máscara e o regulamento dados a eles. Aqui eu vou passar o álcool em gel, que é muito importante você estar passando frequentemente onde você sair, onde for, qualquer lugar que tiver. Bom, aqui no meu trabalho eu vou dizer os pontos mais importantes. Vamos começar pelo que é o coronavírus. O coronavírus é um vírus, mas ele ataca a respiração. O nome mais técnico que a gente usa se chama Covid-19. Alguns problemas que ela pode estar causando é a dor de cabeça, febre, dificuldade de respirar, tosse seca, dor de garganta e alguns outros sintomas que eu vou mencionar mais pra frente. Quando que se deu isso aqui no Brasil? No Brasil foi em fevereiro, no dia 26. E em fevereiro, a gente sabe que é carnaval, então foi bem simples para o vírus se propagar. Os sintomas podem variar de uma pessoa para uma pessoa, porque existem casos que a pessoa são assintomáticas, que não apresentam o quadro que seria de uma pessoa que contraiu o vírus, e pessoas que contraiu o vírus e mostram os sintomas. Esses sintomas podem ser um resfriado, mas esse resfriado pode variar de uma forma que pode ser muito prejudicial para a gente, para a nossa saúde. Esse resfriado pode mudar para uma síndrome gripal, apresentando um quadro respiratório agudo. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Alguns dos sintomas, além desse quadro e dos que eu tinha mencionado, que são a coriza, tosse, febre, dor de garganta, de cabeça, perda do apetite, falta de ar e alteração do paladar. Esses sintomas são os que são de uma pessoa que está com o vírus Covid-19. Então, se uma pessoa apresenta esses riscos, me desculpe pelo interrompimento, vamos voltar. Se uma pessoa contrai esses vírus, é bom ela acabar estar indo ao hospital ou acabar se isolando. Isso é melhor. A propagação ela é muito simples pelo grau de complexidade que o vírus é, porque até agora a gente não conseguiu uma vacina. Nós estamos trabalhando e tenho certeza que vai chegar. A propagação ela pode ser por meio do ar, porque ela é respiratória. Então, ela tá com a nossa respiração. Então, ela vem do ar. Do ar como? Através de uma pessoa que já está contraída com o vírus, que seria pelos espirros, tosses, algumas gotículas de ar que fica quando a gente fala, a gente solta. Contato direto com uma pessoa que tem coronavírus, a gente vai, se cumprimenta, aí eu acabo de coçar o olho. Eu cocei porque eu passei o álcool em gel. Se você não passa o álcool em gel, você não pode fazer isso. Não pode. Então por isso que a gente usa o álcool em gel. Ou a gente faz assim, ou assim. Essa propagação é muito rápida, se a gente não ficar de olho e não usar o álcool em gel, não usar a máscara. E as formas de prevenção são o álcool em gel, a máscara, e esses são simples. Mas quando a gente for sair, a gente espirrar, sempre bom estar cobrindo com algum pano, ou quando a gente espirrar aqui, que é um modo do espirro não surgir as gotículas, para que não vá para o ar e alguma outra pessoa possa estar respirando e contraindo o vírus. Se cada um de nós fizermos isto, eu tenho certeza que esse vírus não vai se propagar jamais. Então também vai na consciência de cada um, porque os que vai para festa, os que não estão ligando para quem mora em casa, do grupo de risco e etc, não estão ligando. E essas pessoas têm que ter na consciência que isso é uma coisa mundial. Então eu tenho certeza que isso vai acabar. Então bola pra frente. E animação. Que o vírus vai acabar. Muito obrigado e tchau. O professor Vitor disponibilizou alguns temas para nós alunos e o tema que eu escolhi foi como são as etapas para efetivamente ter uma vacina para Covid-19. O meu trabalho, o foco dele é a comparação entre uma vacina eficaz e uma vacina para Covid-19. Assim, uma vacina, ela é dividida em 3 fórmulas, ou 3 desenvolvimentos, podemos dizer assim.
Primeiro, vacina genética, que envolve o DNA e o RNA de um vírus. A vacina com proteína, que envolve a proteína de um vírus ou só uma parte dela. A vacina com o próprio vírus, que é uma vacina que usa o vírus para formular a vacina, obviamente. E a vacina com o vetor viral, que usa um outro vírus que tenha sido geneticamente modificado. Então, assim, a vacina para a Covid-19, ela segue esses mesmos rótulos de estudos e pesquisas, só que de uma forma diferente. O foco delas são as etapas, e essas etapas são divididas em 3 fases. A primeira, a vacina é injetada em um pequeno grupo de pessoas, de voluntários, e o objetivo dos cientistas é ver se ela vai produzir defesa suficiente para poder passar para uma segunda fase. Na segunda fase, é reunido um maior grupo de pessoas, de voluntários, e aí o objetivo também é ver se vai se desenvolver os anticorpos, só que em 2 grupos, um grupo de criança e um grupo de idosos, que são organismos diferentes, então eles vão ter uma noção maior para poder ter sucesso na terceira fase. E a terceira fase é reunido milhares de pessoas, onde recebe também essa vacina, só que aí, essa terceira, eles vão ter uma conclusão para poder ser aprovada a vacina e ser disponibilizada para a população necessitada. Hoje em dia, nós temos 6 vacinas avançadas, que eu vou ler o nome dessas 6 vacinas e o lugar de onde elas são, o país. A primeira vacina é a Coronavac, da China, a segunda vacina da Pfizer-BioNTech, da Alemanha, terceira vacina da Moderna, que fica nos Estados Unidos, a quarta vacina AstraZeneca e Universidade de Oxford, que é o Reino Unido e Brasil, a da Johnson & Johnson, que é uma empresa americana, e a sexta e última vacina do Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia de Gamaleia, da Rússia e do Brasil. Algum desses projetos dessas vacinas avançadas teve que ser interrompido pelo fato de ter causado doenças e efeitos colaterais inesperados pelos cientistas, ou seja, o projeto teve uma paralisação para poder ser analisado esses tipos de doença e os efeitos colaterais que os cientistas não esperavam. Então, assim, muitos cientistas dizem que uma vacina para a Covid-19 ela pode ser desenvolvida entre 18 meses ou 12 meses. Só que outros fatores envolvidos nisso tudo dizem que não é possível, pois uma vacina ela é desenvolvida em muitos anos. Como exemplo, temos a vacina de tuberculose, que levaram 138 anos, e a vacina que está na história como mais rápida é a da cachumba, que foi desenvolvida em 4 anos. Então, assim, podemos concluir que essa vacina ela não vai ser tão rápida como imaginamos, pois envolve muito estudo científico e muitas pesquisas. Aí aqui temos a maquete, onde essas vacinas representam as mais avançadas. Aqui temos a vacina combatendo o vírus. E aqui são algumas ampolas, representação de como que é uma ampola de vacina. Bom, esse foi meu projeto. Bom dia, tudo bem? A gente está aqui para falar do trabalho de segundo ano do ensino médio de Feira de Ciências, orientado pelo professor Vitor Fujiwara. O nosso trabalho fala sobre o sequenciamento de um genoma, que nada mais é do que um conjunto de processos bioquímicos que permite que a gente identifique o DNA e o RNA de um vírus. Por que isso é tão importante para a realização de uma vacina? Porque a gente consegue identificar como ela reage no corpo humano, sabendo o DNA e o RNA. Essa vacina é utilizada em 3 testes. No primeiro teste, ela é utilizada em pequenas porções de animais para que a gente consiga identificar como ela reage nos mamíferos. Já na segunda fase, ela é testada em humanos para ver se age ou não efeito colateral já no nosso corpo. Já na terceira fase, ela já é mandada para a Anvisa para ver se ela já pode ser comercializada, ser liberada, já vai para a população inteira. Os sintomas do coronavírus são febre, tosse seca e dor de cabeça. Caso tenha algum desses sintomas, procure um médico mais próximo. Até mais. Oi, eu sou a Letícia do segundo ano B e eu vim apresentar o trabalho da Feira de Ciências sobre o novo coronavírus e o sequenciamento genético. Os coronavírus são uma família muito grande de vírus que dificilmente atacam o ser humano. Eles preferem as vacas, os camelos, os morcegos, por exemplo, como hospedeiro.
Mas uma das hipóteses é que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, tenha sofrido mutação genética para desencadear essa doença, que foi descoberta em Wuhan, na China, no ano de 2019. A Covid-19, ela é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 e ela pode variar tanto no seu quadro clínico, tanto no seu sintoma. Podem ter pessoas infectadas assintomáticas e podem ter pessoas que precisem até de suporte respiratório devido a essa infecção respiratória. Sintomas mais comuns são tosse seca, febre, dor de garganta, dor de cabeça, perda de apetite, perda de olfato, perda de paladar, dispneia e cansaço. A forma de contaminação é direta, através de gotículas de saliva, de espirro, de tosse contaminados. O primeiro caso oficial da Covid-19 foi registrado no dia 31 de dezembro de 2019. E no dia 4 de março de 2020 já se tinham mais de 96 mil infectados na Ásia, na Europa, no Oriente Médio e na América. Devido à rápida contaminação, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o mundo em pandemia de coronavírus. Foi então que o mundo se colocou em alerta, procurando cada vez mais informações sobre esse novo vírus. É aí que entra o sequenciamento genético. O sequenciamento genético é uma prática que possibilita que o ácido nucleico de um organismo, nesse caso um vírus, seja desvendado. Normalmente, os organismos e os vírus que precisam passar por sequenciamento genético, precisam transformar suas fitas de RNA para DNA. Exclusivamente no SARS-CoV-2, essa técnica não precisou ser feita porque contou com a tecnologia do nanopore, que dispensou essa troca e conseguiu fazer o sequenciamento a partir do próprio RNA. Utilizando o dispositivo Minion, os pesquisadores da USP conseguiram prever quais possíveis proteínas o vírus iria criar, como se replica, suas possíveis mutações genéticas, descobrir algum alvo possível para a descoberta de uma vacina ou de algum medicamento eficaz contra o coronavírus. É através do sequenciamento genético que os pesquisadores do mundo todo vêm procurando caminhos para a descoberta de uma vacina, de um medicamento, combinando reagentes ao vírus. Além da possibilidade do desenvolvimento de uma vacina ou medicamentos, o sequenciamento genético também possibilitou a melhora na eficácia dos exames para a testagem do coronavírus. Os principais métodos de testagem usados hoje são o RT-PCR. A informação é obtida através da detecção do RNA do coronavírus na nasofaringe do paciente testado. A sorologia, que verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus, detecta certos tipos de anticorpos presentes na corrente sanguínea do paciente testado. E os testes rápidos, que são menos eficazes do que os anteriormente citados, porque detectam a proteína formada pelo vírus só na fase ativa dele. Já na produção de vacinas derivadas do sequenciamento genético, temos as 3 possibilidades. As vacinas de ácidos nucleicos, que são os RNA e os DNAs, que utilizam um ou mais de um gene do coronavírus, nesse caso, para obter uma resposta imunológica do organismo. As vacinas com bases em proteínas, que utilizam uma proteína formada pelo coronavírus para obter uma resposta imunológica do paciente. E as vacinas de vírus completos, que injetam no paciente um vírus completo inativo, que também vai obter uma resposta imunológica do paciente. Hoje, nós temos 6 vacinas candidatas à prevenção do coronavírus que já estão na fase 3. E todas elas, em algum momento da sua pesquisa, utilizaram o sequenciamento genético como base. A pandemia do coronavírus ainda é uma incógnita no mundo todo. Ela nos fez reaprender como lidar com situações cotidianas utilizando métodos preventivos, como distanciamento social, utilização de máscara e de álcool em gel. Com tantas mortes decorrentes dessa doença, o mundo todo segue enlutado, procurando uma resposta que pode vir do sequenciamento genético. O sequenciamento genético abriu as portas para que se pesquise cada vez mais sobre esse vírus e que também possa ser desenvolvido uma vacina ou medicamento que vai contra ele. O mundo todo ainda segue na busca por esse medicamento ou vacina contra o coronavírus. E de onde ele vier, ele será muito bem-vindo e considerado uma vitória para toda a humanidade. Oi, meu nome é Luana Oliveira, eu sou do 2º ano B do ensino médio do Colégio Alexandria e hoje eu vou fazer a minha apresentação da Feira de Ciências sobre o coronavírus. O meu trabalho ele vai ser mais focado no desenvolvimento das vacinas e nas possíveis mutações que o vírus pode estar sofrendo. A Covid-19 é um vírus pertencente à família dos coronavírus, uma grande família de agentes infecciosos que podem estar presentes no organismo de diversas espécies de animais, como gato, gado e morcegos, mas raramente esses vírus
presentes no organismo desses animais podem contaminar pessoas. Sua origem se deu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, em um mercado de frutos do mar, qual também vendia animais silvestres. Logo, todas as pessoas que se associaram ou tiveram contato a esse mercado foram contaminadas. A suspeita mais forte é que o vírus originou-se do morcego, assim como o vírus Rhinoleucus, que tem uma sequência genética 96,2% igual ao do SARS-CoV-2. Na cidade de Wuhan, 17 pessoas haviam morrido e 400 foram infectadas. Porém, com a chegada do vírus na Europa e na América, 47 milhões de pessoas foram infectadas e 1 milhão foram levadas a óbito até o mês de novembro de 2020. Os sintomas são febre, tosse, fadiga, dificuldade respiratória e pneumonia severa. A transmissão ela pode ocorrer através de contato com mãos e superfícies contaminadas, gotículas de saliva e tosse e espirro, já que a propagação é pelo ar. Os meios de proteção é o uso frequente de máscaras e sua troca de 3 em 3 horas, higienizar as mãos com álcool em gel 70%, evitar a circulação desnecessárias na rua, distância de no mínimo 1 metro e não compartilhar objetos pessoais. Mesmo com a quarentena e o confinamento, os médicos e cientistas do mundo inteiro não pararam e lutaram pela vida dos cidadãos, procurando o desenvolvimento de novas vacinas contra a Covid-19. Segundo a OMS, 200 vacinas estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro, 44 já estão sendo aplicadas em seres humanos, 10 estão na última etapa de desenvolvimento, que é a etapa de eficácia, fase 3, e 4 estão sendo desenvolvidas no Brasil. Porém, o processo de desenvolvimento de uma vacina não é simples e ele envolve pesquisa científica, desenvolvimento clínico e fabricação. Logo, se uma vacina contra a SARS-CoV-2 for desenvolvida até 2021, vai ser a vacina mais rápida da história. Países como Rússia, China e Emirados Árabes já estão aplicando seus imunizantes nas suas populações, porém, a sua eficácia na fase 3 não foi comprovada. E das 10 vacinas que estão na terceira etapa está a Coronavac, qual está sendo desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, quais anunciaram os primeiros testes em brasileiros no dia 19 de outubro de 2020 com a versão inativada do vírus. Os testes aqui no Brasil iniciaram em julho e contaram com a presença de 13 mil profissionais da saúde voluntários de 18 a 59 anos. Desses 13 mil voluntários, 9 mil seriam divididos em 2 grupos, onde um receberia o placebo e o outro receberia a vacina. No final, seria verificada a porcentagem de quantas pessoas sofreram efeitos colaterais ao tomarem a vacina para assim testar a sua eficácia. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, desses 9 mil voluntários, 35 sofreram efeitos colaterais. Porém, a Coronavac mostra-se uma das vacinas mais seguras a serem desenvolvidas aqui no Brasil. Porém, não é porque uma vacina ela não resulta em efeitos colaterais que ela é capaz de imunizar uma pessoa. Logo, os testes da fase 3 irão verificar sua eficácia. Segundo a imunologista Cristina Bonorino, para uma vacina mostrar-se eficaz, é necessária 70% da sua taxa de eficácia. Porém, o Instituto Butantan diz que se a Coronavac atingir 50% dessa taxa, que a sua solicitação de aprovação para a Anvisa já será enviada. Os 9 mil voluntários, 12 mil doses foram aplicadas, porém a segunda dose ainda não foi aplicada, ou seja, é improvável que a vacina fique pronta ainda esse ano. E quando pronta, terá como prioridade idosos, pessoas com doenças crônicas e com problemas no sistema imunológico e profissionais da saúde e segurança. No presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a obrigatoriedade ou não de tomar a vacina cabe ao Ministério da Saúde, qual está entre a liberdade individual do indivíduo de tomar ou o direito coletivo à saúde, que pode ser prejudicado se grande parcela da população não for imunizada. Recentes estudos laboratoriais encontraram uma nova variante nas espículas do vírus chamada D614G, porém não se sabe ao certo se essa variante tornará o vírus mais letal e perigoso ou menos perigoso e menos transmissível. Porém, é necessário que os cientistas estejam atentos em relação a essa mutação para que isso não comprometa a vacina e a sua eficácia. Agradeço desde já, espero que tenham gostado e esse foi meu trabalho sobre o coronavírus. Eu vou falar sobre o coronavírus e algumas características dele. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou o Covid-19. A Covid-19 é uma doença que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que possuem poucos sintomas.
e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% pode necessitar de suporte ventilatório. Sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Menos comuns: dores de desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés. Sintomas graves: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. Transmissão. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz e olhos. Prevenções. Lave suas mãos com mais frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Tratamentos. Até o momento não há vacinas ou medicamentos específicos para a Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Vacinas. Os testes de uma vacina contra o Covid produzida por uma empresa da Bélgica devem ser iniciados no Distrito Federal nesta semana. A previsão é de que o estudo seja retomado até quinta-feira, dia 5, que foi semana passada, segundo os pesquisadores responsáveis. A pesquisa estava suspensa desde 12 de outubro por conta de apresentação de efeitos adversos graves em um participante nos Estados Unidos. A interrupção do estudo ocorreu antes do início da aplicação das doses nos moradores da capital federal. Mais de 1.000 moradores se voluntariaram para a pesquisa e 800 foram selecionados. A vacina candidata da Johnson é uma das 4 que receberam autorização para teste de fase 3 no Brasil. Em todo o país, ela deve ser administrada a 7,5 mil voluntários. Mutação do vírus. Infecções por vírus como a gripe e as vacinas desencadeiam no nosso corpo a produção de anticorpos neutralizantes, os quais fazem parte do sistema imune e defendem o organismo do vírus invasor. No caso da Covid-19, já foi igualmente demonstrado que a infecção leva à produção desses anticorpos, identificados no plasma de indivíduos que se recuperam da doença. A partir disso, intervenções para tentar interromper a replicação e disseminação de vírus, como a SARS-CoV-2, que é o Covid-19, pela administração de anticorpos específicos contra o vírus, a chamada imunização passiva, vem sendo estudada e considerada muito promissora atualmente. Entretanto, sua eficácia pode ser comprometida por eventuais mutações do vírus capazes de dificultar seu reconhecimento pelo anticorpo empregado. A nova onda de casos de novo coronavírus na Europa, que já força diversos países a adotarem regras de confinamento, está sendo causada por uma cepa mutante do vírus Covid-19. Essa cepa é mais infecciosa e foi rastreada até a Espanha, que recentemente atingiu 1 milhão de casos e se espalhou por todo o continente durante o verão europeu. De acordo com o estudo, a variante do vírus, que não é mais nem menos perigosa, foi identificada em 12 países do continente, assim como em Hong Kong e na Nova Zelândia. A propagação teve início na Europa durante o fim do mês de julho. Neste trabalho citei alguns fatos sobre o coronavírus e abordei algumas características que precisamos saber e aprendi um pouco mais sobre o assunto também. Oi, eu sou a Yasmin do Prado Carvalho, sou aluna do Colégio Alexandra, do 2º ano do ensino médio B. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante que vai ser tratado na Feira de Ciências de 2020, que vai ser online por causa desse tema. Atualmente a gente tem um novo vírus chamado coronavírus, esse aqui. Eu sei, ele parece pequeno e inofensivo, mas ele já acabou com muitas vidas e é por causa dele que a gente está em isolamento, separado de nossas famílias e amigos de nosso convívio. O distanciamento social foi fundamental para que a gente pudesse conter a pandemia, porque sem o distanciamento social, o nosso sistema de saúde estaria assim. Sim, em colapso. Não
teria como cuidar nem dos pacientes de Covid e nem dos pacientes que precisam de outros tratamentos para outras doenças, certo? E também, sem o distanciamento, o número de mortes e de casos estariam duplicados. Então, imagina, se a gente já tem um grande número de mortes, imagina sem o distanciamento social. Então, não é hora de parar, não é hora de sair de casa, de fazer festas, ainda não é hora, porque a segunda onda pode vir e o nosso sistema de saúde pode entrar em colapso. Assim, a gente vai ter um grande problema e a gente vai perder grande parte da população. O coronavírus é uma doença que ainda não possui vacina, por mais que várias estejam sendo testadas, ainda a gente não possui uma efetiva. E também não tem tratamento específico, a gente não sabe como que cuida, como que uma pessoa pode ser curada. Então é importante se manter atento às medidas preventivas para que a gente não pegue o coronavírus. E as medidas são básicas, que é o uso de máscara corretamente, cobrindo nariz e boca. A gente tem que ficar atento a passar álcool em gel sempre, quando puder, porque evita, mata o vírus. E lavar as mãos também é bem importante quando a gente chega da rua, porque a gente tem contato com as coisas, né? Mercado a gente pega nos alimentos, essas coisas que podem estar contaminadas e passar o vírus pra gente e para as pessoas de nossa casa. Também é importante manter o distanciamento social, porque o coronavírus ainda não está contido. Como a gente pode ver em outros países fora do Brasil, a segunda onda veio mais forte do que a primeira. E isso vai causar um grande alvoroço se isso acontecer aqui. Então é importante a gente ficar atento e não relaxar ainda não é o momento. O curioso que muitas pessoas ainda não entenderam é que não é só o número de casos de corona que aumenta. Esse momento de pandemia, coronavírus, tudo isso causou uma instabilidade emocional em grande parte da população. Então os números de casos de depressão, suicídio, ansiedade aumentaram muito. Até mesmo em quem já tinha ou em quem tinha a saúde mental saudável. Porque é um momento que a gente não tem certeza de nada. Todo dia chega uma notícia ruim, são muitos casos de morte, e a gente sabe que qualquer momento que a gente pode pegar o corona, que a gente pode passar para quem a gente ama, e a gente não sabe se amanhã, depois de amanhã, ano que vem, a gente vai voltar à nossa vida normal. Muita gente não sabe como vai ficar a situação financeira. Então, todo esse sentimento de vulnerabilidade causa depressão, ansiedade, suicídios, e a taxa vem aumentando muito. E esse é um caso no Brasil que as pessoas não dão muita importância. A pessoa fala que está com depressão, a pessoa fala que é frescura, que é essas coisas. Mas depressão não é frescura. A gente está num momento que é totalmente novo, ninguém sabe como lidar. Então, acho que a gente tem que se apoiar. Conversa online, ligação, tudo bem que a gente não pode se ver, ter contato pessoal e faz muita falta, mas a gente, graças a Deus, tem a tecnologia, então a gente pode se sentir o mais próximo possível das pessoas e ajudar realmente quem precisa. É natural que nesse momento a gente tenha sentimentos como insegurança, medo, vulnerabilidade, confusão, ansiedade, mas esse momento vai passar, uma hora ele vai passar e a gente tem que se preparar para o que pode vir, a gente sempre está preparado para o que pode vir futuramente. Então, se você tem qualquer tipo de transtorno desses, busque ajuda. Muitos canais de saúde na internet podem te ajudar. Então, faça pesquisas na internet e vai dar certo. A gente vai passar por esse momento e vamos ficar todos bem. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço. E tchau. Espero que ano que vem a gente possa se ver numa feira ao vivo, né? Tchau. Oi, eu sou a Yasmin Luna, do segundo ano B, e eu vim falar sobre o trabalho do coronavírus e sequenciamento genético. Bom, o coronavírus, a família do coronavírus, ela já existe há um tempo. Normalmente eles infectam animais, mas no caso do Covid-19 eles infectam as pessoas. E os sintomas podem variar de uma simples gripe, mas podem também chegar a sintomas de uma pneumonia severa. Alguns pesquisadores já estão trabalhando na vacina do coronavírus. Para isso eles têm que estudar biologia molecular, porque eles têm que saber os genes do vírus. Para conseguir um resultado da vacina, os pesquisadores estão usando algo chamado sequenciamento genético. Ele serve para desvendar o sequenciamento de bases nitrogenadas, que são compostos
que compõem o RNA e o DNA. Para o sequenciamento genético, eles estão usando uma nova tecnologia que chama nanopore, e ela serve para fazer esse sequenciamento diretamente da fita original do RNA. Essa fita original de RNA passa por uma membrana sintética e por nanoporos proteicos, e quando isso acontece, a carga da membrana pode variar. Os sensores detectam essas variações e associam as bases nitrogenadas que foram geradas. Eles fazem isso com um dispositivo que é chamado de Minion. Com essas novas tecnologias é possível saber se o vírus cria proteínas ou se ele pode até mesmo estar mudando, ou descobrir medicamentos ou vacinas para o Covid-19.